graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Agradecemos ao Senhor Jesus por mais uma vez estarmos aqui reunidos com vocês aí em casa também, para adorarmos ao Senhor, para aprendermos mais. Glórias ao Senhor. Vamos adorar a Ele. Antes vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor, para que Deus venha abençoar também cada lar. Senhor, no nome de Jesus, te louvamos e bendizemos, ó Pai, pela tua misericórdia, graça e amor, ó Deus. Que o Senhor é bendito e maravilhoso, que o Senhor venha tocar os lares, os corações, ó Jesus, das famílias, ó Deus. Que cada um esteja, Senhor, totalmente voltado para o Senhor, com seus corações, ó Deus, desejosos, ó Pai, pela tua palavra e pela tua presença, Deus. Oh Deus Santo, maravilhoso, te adoramos, Deus. Confiamos no Senhor. Traz conforto, Pai. Traz, ó Deus, a restauração, a tua unção que despedaça todo jugo, Deus. Glórias a ti, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a
rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, aleluia, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Seja exaltado, Jesus. Graça e paz. Puxa, passar por aqui para desejar feliz aniversário para o pastor Júlio. Na verdade é muito bom, eu fico muito feliz, o aniversário é do pastor Júlio, mas o presente é nosso, né? De tê-lo como amigo, de tê-lo como irmão, desde que Deus o trouxe para caminhar com a gente. Lembre-se, você é fruto de oração. Nós já orávamos, não sabíamos que era você, mas já orávamos pelo perfil que Deus nos mandou para nos ajudar, delegando, né, as necessidades, as funções, e também tendo alguém do meu lado. Sempre busquei ter pessoas próximas que eu pudesse compartilhar, o medo de andar sozinho, o medo de tomar decisões sérias, porque eu vejo pessoas a todo momento fazendo isso e errando. Eu quero ser assertivo, eu quero agradar a Deus e quero ser humilde e submisso à voz do Espírito. E como é bom ter pessoas como toda a nossa equipe e agora o pastor Júlio com a gente também. Então eu sou grato a Deus de fato. A palavra de Deus diz assim lá em Eclesiastes, né? Que é melhor serem dois do que um só, porque a melhor paga do seu trabalho. De fato, como é bom dividirmos esse chamado, como é bom dividirmos um sonho, como é bom dividirmos uma esperança como igreja e uma visão para o futuro daquilo que Deus está gerando e que vai crescendo e vai tomando forma também. Pastor Júlio, eu desejo a você todas as bênçãos do mundo. Você é uma pessoa especial e como é bom serem dois, né? Melhor do que ser um, porque a melhor paga, e se um cair e ele estiver só, não há quem o levante, dizia já Eclesiastes, mas se forem dois, um pode levantar o outro. E é isso que eu gostaria muito de viver e de continuar vivendo ao seu lado, de poder sempre um encorajando o outro, né, e potencializando o outro, nós sendo Barnabé na vida do outro, alavancando e projetando para aquilo que Deus tem. É isso o meu maior desejo, e desejo a você nesse dia tão especial com a sua família, que você seja realmente pleno de Deus, como já é, mas pleno da felicidade de poder celebrar a vida, de ser um pai de família, de ter uma família linda como essa e fazer parte dessa linda família também, que é a Betel, tá bom? Eu sou grato a Deus pela sua vida, meu amigo, que tem sido muito bom caminhar contigo, tenho aprendido muito ao seu lado e você tem me inspirado também a querer mais de Deus. Então é isso que é importante para nós. Então, feliz aniversário. Comemore hoje, se alegre. Há tempo para tudo. Hoje é o tempo de celebrar, é o tempo de se alegrar, é o tempo de curtir o seu momento, o seu dia, pois nós o amamos muito e esperamos ficar bem velhinhos juntos, compartilhando, dividindo o púlpito e falando da graça de Deus, que é maravilhosa. É isso. Te amo, meu amigo. Feliz aniversário.
aniversário, Pastor Júlio! A paz, pastor, tudo bem? Nós estamos aqui para dizer que somos gratos pela sua vida e felizes pelo Senhor completar mais um ano. A gente só tem que agradecer, porque antes de ser um pastor, o Senhor é um grande amigo, um grande conselheiro e está sempre presente. Feliz aniversário! Olá, graças a paz a todos. O que dizer do pastor Júlio? Uma pessoa incrível, né, fenomenal, capacidade aí incrível de ensinar, de explanar. Foi meu pastor quando eu tinha aí 11 anos ali no Brasil para Cristo. E eu acompanho ele desde criança no Desafio Jovem. No Desafio Jovem eu pude aprender muito com ele. Ele era conhecido lá com uma frase: isso não é bom, né? Isso não é bom. E uma forma assim incrível, amorosa de chamar atenção, né? Uma forma sensível, né? Uma forma bem empática. Eu pude aprender muito isso com ele, sobre a empatia, né? Ele realmente, você via nele que ele estava ali alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. É isso daí que eu tenho falado do nosso amado pastor Júlio. Paz do Senhor, irmão Júlio. Fiquei sabendo que você está colhendo mais uma flor no jardim de sua existência. Que Deus abençoe muito por esta data. Que Deus abençoe esse seu ministério, a sua família. Que você seja uma bênção aí para os irmãos aí da igreja. E continue sempre sendo assim um varão valoroso. E um abraço. E Deus te abençoe muito e tchau. Fica na paz. A paz do Senhor, pastor Júlio. Venho, através desse vídeo, desejar a você, né, felicidade, parabéns pelo teu aniversário, que Deus abençoe, continue te abençoando, dando muitos anos de vida, saúde, e que você continue sendo essa bênção, né, para a nossa família, uma bênção na mão de Deus. Você continua sempre assim. Um abraço. Parabéns, pai, que Deus continue abençoando muito você. Estamos aqui para desejar a você um feliz aniversário. Que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a sua vida. A gente agradece muito por todo o amor e dedicação com que você cuida da gente. Obrigado por tudo. Que você tenha muita saúde, muita alegria e que possa viver muitos anos ao nosso lado. Te amo sem saber como nem onde. Te amo diretamente, sem problemas nem orgulho. Assim te amo porque não sei te amar de outra maneira. Um beijo, Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais um dia de estudo bíblico. É com imensa satisfação que nós retomamos, né, essa exposição de Efésios. Terminamos a semana passada fazendo no formato de mesa redonda, fazendo um debate, né? Esse debate tão importante, esse formato de conversa onde nós podemos aprender tanto. Antes de entrarmos propriamente dito em Efésios, eu quero aproveitar, em nome de toda a igreja, parabenizar Júlio Fazoli, pastor nesta igreja, servindo a Deus, nos ajudando a discipular, a aconselhar e a ministrar a palavra de Deus. É muito bom para nós ter a figura do pastor Júlio como amigo, como irmão, assim como João escreve na sua terceira carta, no verso 1 e 2, eu desejo a ti, amado Gaio, para que te vá bem em tudo, como vá bem a sua alma. Assim é o desejo dessa igreja, a nossa estima ao pastor Júlio, a sua família, que Deus prolongue os seus dias e que muitos frutos venham decorrente do seu chamado e do seu ministério também. Para nós como igreja é uma alegria tê-lo conosco. Amém? Amados, Efésios, capítulo 4, eu vou fazer a leitura do versículo 1 a 16. Espero que você possa acompanhar conosco essa leitura. Leitura essa que vai nos ajudar a entender esse conceito. E o tema de hoje, do 1 ao 16, essa divisão, é a unidade da igreja. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. É ele mesmo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Senhor, no nome de Jesus nós oramos, pedimos ao Senhor que ao expor a Deus esses 16 versículos, chegamos no capítulo 4, aprendendo muito, Senhor, sobre a maturidade da igreja, sobre o novo homem e a nova sociedade que encontramos nessa carta. Nos ajude a discernir, nos ajude a sermos fiéis a esse texto e que a igreja possa crescer em aprendizado e em maturidade. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olha que interessante a forma de Paulo pregar. Você vai observar que Paulo ele tinha uma metodologia de pregação que é muito legal, porque Paulo ele sempre traz primeiro um lado teórico e depois um lado prático. O que nós vemos até agora, até o capítulo 3, terminando o 3, Paulo está trazendo a sua parte doutrinária. Ele colocou as doutrinas, os fundamentos da fé. Ele coloca os fundamentos da existência da igreja, do novo homem em Cristo, de uma nova sociedade que deve ser criada a partir desse novo homem regenerado agora. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, terminando ele, Paulo está falando de uma parte doutrinária. Mas agora do capítulo 4, o 5 e o 6, o apóstolo Paulo, aqui nós temos uma divisão no livro. Ele vai entrar para uma exposição agora não mais das doutrinas, mas sim da vida. Paulo vai falar agora sobre a vida cristã. Ou seja, ele está fazendo sempre essa forma de trabalhar. Ele traz a teoria e agora ele vai aplicá-la na prática. Ele traz o ensino e agora ele coloca no sentido prático. Tudo aquilo que nós vimos como fundamento, como ensino, agora ele vai nos mostrar como isso deve refletir na nossa vida. Uma vez que eu entenda esses fundamentos de fé, qual é o comportamento que se espera de quem entendeu essas verdades, como por exemplo, a instrução que ele trouxe, a oração que ele trouxe e agora um sentido de exortação. Essa é a base, guarda esse tripé pelo qual a igreja deve se manter. O ensino, a oração para que as pessoas possam manter esse ensino aplicado e a exortação para que eles se corrijam nos detalhes que estiverem pecando. Sempre você vai ver isso. Paulo instrui a igreja. Ele fala do que estamos assentados com Cristo. Toda a ênfase até agora foi numa única palavra, assentados, ou seja, a minha posição em relação a Deus. A sua posição em relação a Deus deve ser assentado com Cristo, ou seja, descanse no que Ele fez. Não é mais o fazer do homem, não é mais o que eu posso fazer para merecer Deus, mas é o que Jesus fez. Ele nos fez herdeiro com Ele.
herdeiro de todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos abençoou com tudo isso. Tudo está feito, eu estou sentado com Cristo. A minha e a sua posição em relação a Deus, guarde isso. A minha e a sua posição em relação a Deus é assentados com Cristo. Agora, nós entramos numa nova divisão. A divisão agora, que está aqui no capítulo 4, se você voltar para o primeiro versículo, você vai ver que andeis de modo digno. Eu rogo, eu prisioneiro do Senhor, para que vocês andeis. Então essa palavra, guarde ela, porque ela vai ditar agora, até o capítulo 6, essa divisão, andeis. A minha forma, ou seja, a minha prática diária, a forma com que eu me comporto, qual é o comportamento adequado para um cristão. Qual é o comportamento que se espera? Paulo está dizendo, eu rogo, eu prisioneiro do Senhor, prisioneiro físico, mas por amor a Ele, que vocês andem, que vocês venham andar de uma forma digna. Isso é muito interessante, a gente vai entrar nisso. Então essa é a divisão que nós temos. Uma vez que nós já entendemos esse conceito, está claro para os irmãos? Sim? Se está claro para você, então nós podemos continuar agora expondo esse capítulo, falando sobre a unidade. Vimos a teoria, agora a prática. Vimos a doutrina, agora vamos falar da vida. Porque as duas coisas não podem ser divorciadas da outra. Lá atrás fizeram isso. A doutrina era enfadonha, a doutrina era gelada, a doutrina era cansativa, e então eles começaram a valorizar muito a vida. Aí houve, no século 17 para 18, um movimento chamado pietismo. Mas aí abriu uma brecha para um outro movimento, chamado de misticismo. Então todo mundo ficou muito em cima do sentir. Uma coisa não pode ser divorciada da outra. As minhas emoções, o meu sentir, o meu experimentar a Deus não pode estar divorciado dos fundamentos da palavra. Nunca. E nem tampouco eu posso estar tão bitolado, intelectualizado, que eu também não tenha a experiência na prática. Entende que uma coisa anda junto com a outra, não se divorciam? Teologia e, vamos colocar assim, né, e paixão, ortodoxia e piedade, verdade e amor, enfim, por aí vai, sempre tem a ver com esse equilíbrio, e é isso que nós queremos aprender. Até agora Paulo trouxe as doutrinas, agora vamos de forma prática. Paulo, ele se sente como prisioneiro, né? Eu poderia usar o exemplo de John Bunyan. John Bunyan, você já leu o livro O Peregrino? O livro Peregrino de John Bunyan é um clássico cristão, que acho que todo cristão precisa assistir esse filme, muito mais do que assistir o filme, talvez ler o livro, que fala da trajetória. Esse homem que foi usado por Deus, mas ele foi preso quase 20 anos da sua vida. A sua filha mais velha era cega, e por pregar em praça pública, diversas vezes as pessoas chegavam para John Bunyan e diziam assim, pensando agora em Paulo como prisioneiro do Senhor, eu estou no versículo 1 ainda, com os irmãos aqui de Efésios 4, John Bunyan, se você prometer que você não vai mais pregar em praça pública, nós liberamos você, nós soltamos você. Ele diz, como posso? Como posso prometer algo assim, daquilo que eu tenho convicção? Eu sei, eu amo ao meu Cristo. E por diversas vezes John Bunyan escreve nos seus diários que ele via sua filha simplesmente quase que abandonada pelas grades da janela da prisão. E ali então o seu coração era cortado, era rasgado ao meio. Mas mesmo assim ele manteve firme essa convicção. O apóstolo Paulo também tem esse sentimento. Não é um preso que está lá se lamentando, é alguém que diz, por amor a Cristo, eu passo por isso. É como ele escreve lá em Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 13 e 14, eu já aprendi a padecer por qualquer necessidade, a ter muito, a ter pouco. Eu estou experimentado em qualquer outra coisa. Eu tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu amo a Cristo. O que for preciso passar, eu passo, contando que Ele esteja comigo. Então Paulo, prisioneiro do Senhor, dentro da cadeia Paulo está, olha isso irmãos, que coisa linda, Paulo está preso, isso não é lindo, está preso, tá? Mas o que ele faz em meio a essa prisão? Paulo, ele está preso, por pregar o evangelho, mas ainda assim ele está instruindo a igreja e ele está dizendo, eu estou orando por vocês, eu oro por vocês, para que vocês amadureçam, para que vocês cheguem à estatura de Cristo, para que vocês cresçam naquele que é o cabeça, que é Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso não é tremendo?
É muito bom isso quando nós entendemos dessa forma. Aí ele vai dizer agora para nós, agora que nós já fomos abençoados, que nós já recebemos tudo que está até o capítulo 3, o que diz, tudo que nós recebemos, com todas as sortes de bênção, que Cristo proveu tudo a nosso respeito. Agora Paulo vai entrar num argumento assim, ó, que andeis de modo digno. Ele vai dizer, eu rogo-vos, pois. Esse rogo-vos, pois, é muito mais, é um suplicar. Por favor, eu imploro a vocês. Por favor, eu imploro a vocês que vocês andem de forma digna. Uma vez que vocês já entenderam tudo que vocês têm em Cristo, ande de forma digna. É mais ou menos assim, no Velho Testamento, você vai ler, por exemplo, Deuteronômio 28, 29, há muito aquela expressão assim, se atentamente ouvir a voz de Deus e os seus mandamentos obedecer, todas estas bênçãos virão sobre ti. Tinha uma condição, você obedeceu, você é abençoado. Você fez, você é abençoado. Aqui Paulo está dizendo, uma vez que vocês já foram abençoados, uma vez de que em Cristo vocês já receberam tudo que vocês precisam, o mínimo que vocês podem fazer agora, e eu imploro, por favor, respondam em fé a isso. Andem de forma digna. Irmãos, não tem como divorciar a santidade, a prática, o andar diário do cristão daquilo que nós já recebemos. Isso não é maravilhoso? Olha só que coisa linda isso. Vocês já foram abençoados, então agora andem de forma digna. O evangelho é o seguinte, a gente poderia definir assim como o tripé que segura essa câmera, tem 3 pés que a sustenta. Eu gostaria que você decorasse isso. O evangelho tem a ver com um tripé também. Nós temos um problema, nós temos uma solução e nós temos uma resposta. Nós temos um problema, nós temos uma solução e nós temos uma resposta. E o que é interessante é assim, qual o problema? O problema maior é que o homem é pecador. O homem pecou. O homem se afastou de Deus. E o homem está separado por Deus. O homem não pode se aproximar de Deus. Agora nós temos uma solução. A solução é que Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós inimigos de Deus por natureza, merecedores da ira como os demais. Ele que nos amou, que nos vivificou estando nós mortos em nossos pecados e delitos. É isso que nós vimos no capítulo 2. É isso que ele fez. Aí agora ele ora por nós no capítulo 3. E qual é a resposta? A fé. Em fé, você entende que você foi abençoado em Cristo. Em fé, você entende o que o Cristo fez por você. E você decide viver essa nova vida agora para mudar e criarmos uma nova sociedade. Um problema, uma solução e uma resposta. Eu acho que isso responde muito da nossa vida cristã. Voltando aqui agora então para o nosso texto. A primeira coisa que antes de eu entrar aqui ainda na graça da unidade, que eu quero repartir com os irmãos, é interessante a gente olhar assim, ó. Que rogo-vos, pois, que vocês andem de modo digno. A palavra digno aqui, no original, ela tem um significado muito maior. Não é só algo exemplar, mas ela tem a ver com balança. É que vocês, a palavra digno era da onde você usava para compensar. Era o que fazia, era o pezinho da balança, que colocava que fazia igualar. Sabe aquele peso de balança antigo? Quem já morou no sítio, ou antigamente nos armazém, você que nasceu antes da década de 80 vai entender bem isso. Né? Aqueles armazém que você vinha, pesava os mantimentos e colocava um pezinho, até equilibrar a balança. A ideia é que você ande de forma que você equilibre a sua vida com o que Cristo fez por você. Isso não é maravilhoso? Que você possa equilibrar a sua vida, andem de forma digna. Ande de forma que vocês equilibrem sua vida com o que Jesus fez por você. Puxa, isso não dá margem para a gente viver uma vida dissoluta. Isso já, Paulo começa a dizer, não tem como. Se você entender o que Jesus fez, se você entender que você já foi abençoado nele, você não pode andar de qualquer maneira mais. E ele vai trazer para nós agora a graça da unidade. Ele começa dizendo do versículo 1 a 3, como nós lemos, que a unidade, que fique bem claro, não é uniformidade. Unidade é algo de dentro para fora. Uniformidade é algo de fora para dentro. Uniformidade é colocar todo mundo no mesmo padrão, dizer isso pode, isso não pode, e você catalogar as pessoas como elas devem andar. Mas você não mudou o coração delas, é de fora para dentro. E a unidade, ela não pode ser produzida de uma forma mecânica.
A unidade não pode ser produzida de uma forma humana. A unidade é a ação de Deus, como no versículo 3, que nós vemos assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Ou seja, vem do próprio Deus, é Ele que preserva, é Ele que faz com que mantenha essa unidade gerada. Agora eu e você temos a responsabilidade de preservar. Vamos dar um exemplo que você conheça dois irmãos que brigaram muito um com o outro e eles decidem agora não olhar mais para a cara de um do outro e decidem ir embora. Um vai morar na Austrália e o outro vai para o Canadá. Estão muito separados um do outro e nunca mais vão se falar com o outro. Ainda que eles façam isso, eles conseguem evitar a aliança que eles têm? Eles conseguem negar que eles têm o mesmo sangue? Não. É isso, porque fomos gerados pelo sangue do Cristo, fomos gerados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos uma unidade, essa unidade não é forçada, não é algo humano, é algo do Espírito. Agora cabe à igreja, uma vez que entendemos isso, andar de tal maneira que eu preserve simplesmente essa unidade, sendo preservada. A nós cabe preservar, o gerar a unidade é o Espírito. É a oração de João 17, lembra? Jesus orando para que nós fôssemos um só. É por aí. Aí ele vai dizer algumas coisas para nós. Que vocês venham andar de modo digno, com toda humildade. Olha que interessante isso. Nessa questão aqui da graça da unidade. Olha o que a unidade vai gerar em nós. Quando essa unidade pelo Espírito opera na igreja. Isso é graça de Deus. É Deus que faz com que a unidade aconteça. Vai gerar em nós algo. A primeira coisa que Paulo faz questão de nomear para nós é com toda humildade. Nós precisamos ser humildes. No contexto de Paulo, irmãos, ser humilde não é como hoje. Porque naquela época as pessoas, o bonito para eles era alguém que sobressaía aos outros. Dentro daquele contexto, a humildade, esse esvaziar, nós precisamos insistir. E existem 3 formas que eu posso me tornar humilde. Jesus, ele nos ensina isso. Eu já vou citar o versículo. E simplesmente aqui a gente começa com toda humildade. Primeira coisa que nos torna humilde é saber quem eu sou. Você sabe quem você é? Você já viu o seu tamanho? Você já viu a insignificância da sua existência comparada com o universo? Vamos pensar assim: se eu saber quem eu sou, não tem como eu me tornar orgulhoso e soberbo. É só saber quem eu sou. Basta uma coisa tão simples, meu coração para de bater imediatamente. A fragilidade da vida. Se você olhar o tamanho da criação de Deus, das galáxias e de tudo que Deus criou, o que é o homem? O homem é um pontinho do nada na existência. O homem não é nada. Se o homem entender isso, quem ele é, isso nos torna humilde. A segunda coisa é que eu só posso me tornar humilde com a luz da palavra. Eu não posso me tornar humilde comparando com o A ou com o B. Eu preciso me tornar humilde a partir do que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que eu sou pecador. A palavra de Deus diz que eu estava morto no meu pecado. A palavra de Deus diz que todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. A palavra de Deus diz que não há quem queira Deus, não há quem busque a Deus. Nos chama de verme, de bichinho de Jacó, enfim. A palavra de Deus diz que nós somos tudo isso. Aí eu entendo, de fato, pela palavra, aquilo que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Paulo, que era o religioso e achava melhor que todo mundo, tem um encontro de revelação de Deus. Quem ele é? O qual dos pecadores eu sou o principal. Isso é maravilhoso e Deus está nos chamando para esse sentido. Então, eu saber quem eu sou, a partir da criação, a partir da revelação das Escrituras e a partir também do meu reconhecimento. Eu dependo totalmente de Deus. Você depende totalmente de Deus? Isso que Paulo está dizendo, com toda a humildade. Vamos lá, com toda a humildade. Eu sei quem eu sou a partir da minha existência, eu sei quem eu sou a partir do que a Bíblia diz que eu sou, e eu sei o que eu sou porque eu sou dependente de Deus. E se você viver esses 3 pilares também, você não vai ter espaço para não ser humilde. Aí ele diz, com toda mansidão. A palavra mansidão aqui ela tem a ver com ser lento em insistir nos meus direitos. Você passa a ser uma pessoa lenta em insistir nos seus direitos. Tem a ver com alguém que tem direito e abre mão deles. Crisóstomo diz uma frase interessante. É o poder de vingar-se e ter o direito de vingar-se e não fazê-lo. Jesus não disse aquele versículo lá no Sermão da Montanha: aprendei de mim que sou manso
e humilde de coração. Jesus, ele está dizendo, ou seja, é isso. E eu quero aproveitar, abrir aqui um parênteses. Há uns 10 anos atrás eu trouxe um estudo do Tim LaHaye sobre temperamentos transformados. E estudando sobre isso, eu preciso fazer uma retratação com os irmãos que andam comigo há mais de 10 anos. Eu queria pedir perdão aos irmãos. Eu errei em afirmar e tentar usar a linhagem de Hipócrates, o pai da medicina, de querer definir o homem a partir do seu temperamento. Porque olhando para esse texto aqui, olhando para Gálatas como nós terminamos de fazer, aquele texto, aquele livro, ele é perigoso. Porque faz uma pessoa se justificar e dizer assim, eu sou sanguíneo, por isso esse é o meu jeito de ser. Eu sou colérico, então não cobre muito de mim. Ah, eu sou fleumático, então eu sou sossegado mesmo. Ou eu sou melancólico, então tenha cuidado e paciência comigo. Não. O fruto do Espírito e o Espírito Santo foi nos dado exatamente para compensar qualquer falta que exista na nossa vida. Então eu não posso usar isso como justificativa. Eu não posso usar isso, porque o Espírito Santo é isso. E o poder de Deus e a graça de Deus na nossa vida vai nos levar a essa unidade, a qual nós vamos ser transformados por Deus. É isso que o Senhor quer dizer. Eu não vou usar justificativa para explicar. Não, eu vou dizer o que a Bíblia está dizendo e pronto. É isso. Então, quando eu trouxe e afirmava aquilo usando aquela exposição lá atrás, há muitos anos atrás, ela é perigosa, porque ela pode fazer umas pessoas se justificar e não buscar ser transformado por Deus. Porque aqui está dizendo que você tem que andar de modo digno, sendo humilde, sendo manso. Então, aqui já destrói qualquer argumento para mim me justificar. Eu sou nervoso mesmo. É o meu temperamento, é o meu jeito de ser. Não. Se o Espírito Santo habita em você, você entendeu as bênçãos de Deus que está sobre a sua vida, o mínimo que você vai fazer agora é andar de forma digna, equilibrado com Cristo, com o padrão dele. E como posso fazendo isso? Pelo Espírito Santo, é claro. Amém? Então fica aqui essa pequena retratação de coisas que a gente vai aprendendo e vai vendo. Puxa, olha que coisa interessante isso. É isso que é o ideal. Essa aqui, a palavra de Deus é que pode mudar de fato. Não é o Hipócrates que vai definir quem eu sou, mas é o que Jesus e é o que a sua palavra diz a meu respeito que me define. Amém? Continuando, com todas, dignos de toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade. A palavra longanimidade, ela vem do grego aqui, macrotimia. Macrotimia é algo grande, macro, é algo de uma paciência grande. A versão mais literal é uma paciência espichada. E essa paciência não é com objetos ou circunstância, mas essa palavra macrotimia, ela tem a ver com pessoas. É quando eu aprendo a ter paciência com pessoas. Você já percebeu que Deus coloca pessoas no seu caminho para te testar? Que Deus coloca pessoas para você crescer? Quando você está sendo desafiado por alguém que te confronta, sabe que você deveria olhar para essa palavra e dizer, Deus, eis a oportunidade de eu andar de forma digna da vocação que o Senhor me chamou. Ou seja, esticando a minha paciência, esticando a minha forma de viver. Isso é maravilhoso, ou seja, a minha paciência, ela não tem a ver apenas com circunstâncias, com objeto, mas tem a ver com pessoas. Suportando uns aos outros em amor. Isso não é maravilhoso? Suportando-vos uns aos outros em amor. Olha, não é fácil tolerar fulano, não. Não é fácil aguentar ciclano, não. Não é isso. Suportando os outros. Esse porta-bíblia está suportando essa Bíblia. E a minha anotação. Esse é um suporte. É essa a ideia. A ideia é de sustento. Eu vou pegar esse pedestal aqui de microfone para você ter uma ideia. E vou trazer ele mais aqui para você ver. Ele vai ficar aqui do lado, ó. Tá bom? Esse pedestal aqui, ó, para você poder ver. Assim como este microfone, ele está sendo sustentado por um pedestal. A ideia é que você suporte o seu irmão. Segure ele, sustente ele, não com raiva, mas em amor. Então, esse suporte aqui pode nos ajudar muito nessa explicação. É um suporte para microfone. Você tem que ser um suporte para o teu irmão, mas não é com... é em amor. Não é maravilhoso isso? Não é tolerar o outro, não é tolerância. É segurar, eu te sustento.
aqui tem costa larga para aguentar você, eu te dou meu ombro para te sustentar. É isso que a palavra de Deus está nos chamando, suportando uns aos outros. É assim que eu devo andar. Essa é a forma digna, é a forma equilibrada com Cristo, né? Em mansidão, em humildade, em longanimidade e agora suportando em amor. Aleluia. Você pode adorar a Deus por isso? Você pode dar a Deus um glória por isso? Está vendo como que agora Paulo traz para a vida prática? Não é tão simples assim. A teoria não é divorciada da prática. A doutrina não é divorciada da vida. A teologia não pode ser divorciada da paixão. A ortodoxia não pode ser divorciada da verdade. A verdade da piedade, a verdade não pode ser divorciada do amor. Olha que equilíbrio maravilhoso. Segundo tópico, fundamento da unidade da fé, que vai do verso 4 ao verso 6. Avançando, nós precisamos tomar muito cuidado com aquela linguagem dizendo assim, o que nos une é maior do que o que nos separa. Isso é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque a gente pode estar num lugar extremamente ecumênico e a gente falar, não, porque o amor é maior que tudo, o amor é tudo. Tá, o amor é, mas a verdade também é. Nós não podemos divorciar o amor da verdade. Não, o amor que simplesmente aceita qualquer tipo de erro. Veja bem, se você é pai, como eu sou, você ama teus filhos? Eu tenho certeza que você ama. Você deixa de corrigi-los quando eles erram? Ou porque você ama, deixa? Não, se você ama, pelo contrário, eu amo tanto que eu não quero que eles se percam amanhã. Não é assim que a gente age? Glória a Deus pelo meu pai, que talvez esteja com a gente agora na live, por ter me ensinado, aquela vez que eu cheguei em casa com um brinquedo que não era meu, que ele fez eu ir lá devolver com a orelha pendurado, para me entender que não era meu. Isso foi amor, porque isso me evitou a querer mexer no que era dos outros. A minha mãe, quantas vezes, sabe, me corrigindo, porque isso foi importante, isso é amor. Glória a Deus pela vida deles. Então, eu não posso trazer para o evangelho e dizer, Deus é amor, e entender que ele também, ele é verdade, ele é justo. Irmãos, nós não temos unidade, entenda isso, que é o que Paulo está dizendo. Não tem como você ter unidade com quem não está ligado à fé que você professa. Não dá para ter unidade. Não tem como ter unidade com quem não professa a mesma fé. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, já dizia Amós. Não dá para a gente andar, para a gente conseguir simplesmente ter unidade, temos uma ligação, temos uma comunhão com quem não professa a mesma fé. Ainda que seja até evangélico, mas a conduta dele é contrária, as práticas deles é contrária àquilo que nós estamos buscando. Não dá para andar junto, é isso que Paulo está querendo dizer. Ele vai dizer que há uma unidade, há um só corpo. Olha o que ele vai dizendo, se você ir olhando os seus textos aí, do 4 até o versículo 6. Há um só corpo, ou seja, há uma só igreja. A igreja que é constituída da igreja luterana, da igreja anglicana, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus, da igreja metodista e das igrejas independentes. É uma só igreja que estão ligados, é um só povo que busca a Deus, há um só povo. É isso que nós aprendemos, é isso que Deus tem nos ensinado. Há um só corpo, por isso que não existe vida cristã divorciada do corpo. Eu não posso ser cristão e não andar com a igreja, e não andar com os que professam a fé, não estar em aliança. Aqui ele está dizendo da unidade, que Deus fez tudo isso para a sua igreja. O marxismo liberal quer dizer que uma nova sociedade ela é mudada a partir do ambiente. Então, se houver igualdade, se for dividido renda, se pegar você que tem 2 casas e dá para uma casa, dá para quem não tem nenhuma, você que tem 2 carros, pegar um carro seu e dar para outro que não tem nenhum, vai haver igualdade e as pessoas serão melhores. É esse tipo de pregação que o marxismo faz e o que cresce nas universidades federais do nosso país. Mas em nome de Jesus, agora com as mudanças, isso vai melhorar. Para a glória de Deus, eu creio nisso. Em nome de Jesus, é o que eles querem dizer, mas isso não pode mudar, porque o coração do homem é pecador, e o homem é pecador, o problema é o pecado. O que pode mudar a sociedade e fazer a diferença, que é a suma do livro de Efésios, é que se eu e você formos uma nova criatura, se eu e você formos uma nova criação, nós vamos criar uma nova sociedade a partir disso. Não é o que aconteceu na igreja de Antioquia, lembra? Da igreja de Antioquia, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, porque a atitude deles fazia, caindo na graça de todo o povo. A igreja caía na graça de todo o povo, dizia, o lugar é sério, ali tem diferença, ali tem mudança.
A igreja precisa voltar a ser isso. Por isso que nós precisamos valorizar o coletivo, valorizar o corpo, valorizar a aliança. Há um só Espírito, há uma só habitação, há um só templo do Espírito, nós somos, há um só, o mesmo Espírito que habita em você, é o mesmo Espírito que habita em mim. Se você tem uma aliança com Cristo pela sua morte e ressurreição, o mesmo Espírito que está aí com você está aqui comigo agora. O mesmo Espírito que está com os irmãos aqui agora ajudando, está aí com você. O mesmo Espírito que está lá do outro lado, lá no Japão, lá na Índia com os irmãos de lá. É o mesmo Espírito, há um só. Há uma só esperança. Esperança da vida. A nossa esperança, há um hino do Inário Cristão, que a harpa cristã também tem, que diz: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. É essa a esperança. A esperança do retorno do nosso Cristo, não mais agora como um cordeiro mudo ao matadouro, mas como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo vitorioso para vencer, aleluias, é essa a nossa esperança, reinar com Cristo. Há uma só fé, há uma única verdade. A minha verdade, cada um tem sua verdade, não tem relativismo na fé. É sim e não é não. O que passa disso é procedência maligna. Então nós temos uma única verdade, que é a palavra de Deus. O meu ministério, está na palavra de Deus o seu ministério? Tem aqui base? Maravilha, não tem? Não podemos dar crédito. Irmãos, entende que a gente gosta de criar coisas, mas fugimos do padrão da palavra. E a Bíblia, ela não pode ferir um texto, não pode entrar em contradição com o outro. Então há uma única fé, que é a verdade de Deus. Há um só batismo, há uma só aliança com Jesus. Eu não preciso fazer como parte de uma igreja, que eu não vou citar um nome por ética, mas que toda vez que alguém peca precisa batizar de novo. Meu Deus do céu, a gente teria que, na verdade, já fazer uma imersão. Ao entrar na igreja, todo mundo já batiza. Porque é um só, uma aliança. O que cabe agora é andar de forma digna. Já foi feito o batismo. É um só batismo, segundo o modelo que Jesus nos ensina, como nós cremos, amém? Há um só Deus e Pai. Há um só governo, há um só domínio. Glória a Deus por isso. Isso fala da unidade, esse é o fundamento. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e há um só Deus e Pai de todos e por todos. Amém? Glória a Deus. Terceiro tópico que eu gostaria de dividir, que vai do versículo 7 ao 12. Os dons da unidade. Já estamos avançando quase para o final. Tá? Continua aí com a gente. Continua acompanhando aí. Se você tem anotado, faça isso, que isso te ajuda a guardar esses princípios tão importantes. Aqui a gente vai ter uma transição agora, da unidade para a variedade. A unidade é essa comunhão, aquilo que o Espírito gera, que nós sabemos que fazemos parte um do outro e tal. Agora, para a variedade, é que tem dons distribuídos, e esses dons são distribuídos de acordo com a soberania de Deus. Tem a ver com a igreja. Irmãos, não tem como alguém ter dons e não estar atuando na igreja, porque os dons têm um propósito para a edificação do corpo. Como é que eu posso ter dons? Eu tenho dom de Deus, mas eu não estou em aliança com a igreja? Não tem como, porque os dons é um aprofundamento, edificação do corpo. Uma igreja é difícil? É difícil. As pessoas são difíceis, é por isso que Paulo está dizendo, uma vez que vocês entenderam essas doutrinas, vocês têm que andar agora. É por isso que é um chamado, igreja, amadureça. Eu tenho 40 anos de fé, mas talvez de idade espiritual você não tem nem 4 meses. Porque quantos dias você viveu para a glória de Deus de fato? Quantos dias você destituiu os seus ídolos? Sabe uma coisa interessante? Não terá outros deuses além de mim. Inclusive aquele que você vê no espelho todos os dias. É fácil tirar o São Jorge, é fácil tirar a Cida, é fácil tirar a Maria, é fácil tirar o Pedro, o João. É fácil tirá-los. Mas tirar aquele que você olha no espelho todo dia do centro e colocar Jesus no controle, esse aí é complicado. Esse aí é exercício diário de mortificação. Então nós precisamos disso. Os dons é para servir a igreja. Os dons é para servir o corpo. Tem a ver com a igreja. A única forma de saber se tem ou não os dons é quando eu estou servindo o corpo. Não tem jeito de alguém falar tem os dons se ele não serve o corpo, se ele não serve a noiva de Cristo. A ideia dos dons aqui, irmãos, inclusive é uma ideia militar, lá do Salmo, quando diz quem subiu, senão aquele que também desceu. Está falando do que? De um Cristo que veio e que deu à igreja dons aos homens, que veio a esse mundo, que desceu a essa terra, que foi humilhado e que depois ressuscitou e nos fez, e nos levou com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais.
Não tem a ver só com alguém, como alguém já disse, como antigamente fui instruído, de que Jesus foi ao inferno. Não, não, não. Aqui está dizendo que Jesus veio para a terra, que ele se humilhou, abriu mão da sua glória, se tornando homem, morrendo e sendo sepultado e ressuscitando. Agora leva cativo o cativeiro, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam condenados, que estavam mortos. Ele agora vivifica eles e os traz e faz assentar com eles espiritualmente nos lugares celestiais. Isso não é maravilhoso? Uau, glória a Deus por isso. Isso me enche o coração de alegria, né? E a gente pode ver agora com relação aos dons. E aí a gente olhando lá no versículo 11, ele mesmo concedeu uns na igreja, primeiramente para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos apóstolos hoje? Existe um movimento apostólico muito grande, irmãos. Nós, como igreja bíblica, nós não acreditamos que existam apóstolos hoje. Na mesma função, no mesmo vamos dizer assim, no mesmo desígnio que havia entre os 12 e mais o apóstolo Paulo, não. Nós não cremos que existam. Porque para mim é preciso que exista, olhando para toda a Bíblia e na forma que nós interpretamos a Bíblia, com a forma com que nós usamos de interpretação bíblica, é preciso 3 elementos para que alguém seja apóstolo. Seja testemunha ocular, alguém que tenha visto Cristo. Alguém que tenha experimentado e comprovado da sua ressurreição. Segundo, alguém que tenha sido comissionado pessoalmente por Cristo. E alguém que tenha evidências do seu ministério apostólico por meio das evidências dos milagres. Talvez muitos vão ter as evidências dos milagres, mas não têm a evidência da experiência de comprovarem serem testemunhas da ressurreição. Com exceção de Paulo, a qual Jesus aparece a ele, mas que era testemunha ocular dos acontecidos dos seus dias, nunca mais houve ninguém. Os pais da igreja, desde os dias do apóstolo João, o último apóstolo, depois seu discípulo, Policarpo, Irineu, Tertuliano, Eusébio, Clemente, enfim, todos esses demais pais da igreja, nenhum deles mais tomaram esse título para si. É claro que em função da palavra apóstolo, enviado, nós temos o enviado, que é o missionário. Mas na proporção daquilo que era o apóstolo, nós não temos mais. Nós estamos no fundamento deles. O canon sagrado, como dizia Billy Graham, fechou-se. Encerrou, nós temos, agora cabe a nós, temos a palavra de Deus. Esse é o fundamento dos apóstolos, é a palavra de Deus que está acessível a todos nós. E profetas, da mesma forma. Os profetas também, da forma que existia no passado, não existe mais hoje. Porque termina em Jesus aquela profecia que tinha a ver com o que viria, com o julgamento de Deus. Hoje nós temos a profecia, temos o dom de profecia. E eu acredito muito mais no dom de profecia de Deus, falar uma palavra revelada por meio da exposição da sua palavra ao coração de alguém. Como vai existir os dons, etc., que nós não vamos entrar. A profecia ela pode existir, mas o profeta, fulano é profeta, isso não é bíblico. Ninguém se chamou de profeta na igreja primitiva como no passado. Havia alguns que eram chamados, como por exemplo Ágabo, que era um profeta. Mas se você olhar a etimologia da palavra do profeta, é aquele que tinha o dom da palavra de conhecimento. Deus o usava com a palavra de conhecimento. Era usado nas profecias. Amém? Aí nós temos agora o evangelista. O evangelista é para os nossos dias, sim, é aquele que vai pregar a palavra de Deus ousadamente, que vai levar o evangelho aos lugares, como Billy Graham, por exemplo. Nem todos vão ser chamados, mas o propagar a palavra é para todos. Aí nós temos o pastor e mestre. Não é pastor depois mestre, é pastor como mestre e mestre como pastor. Esse ministério deve ser do pastor, do ministério pastoral, do ensino. Alguém que diz, eu tenho o dom do ensino, mas não tenho o dom de cuidar de ninguém. Não entendeu nada. Alguém que diz, eu tenho o dom de pregar, mas eu não consigo cuidar de ninguém. Então uma coisa está ligada com a outra. O pastoreio com o ensino faz parte. E isso é para a igreja. Para qual propósito? Aí agora nós entramos do versículo de número 13, 12 ao 16, né? Para um único propósito, irmãos, para o aperfeiçoamento dos crentes. Para aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar, ela tem um significado muito legal no seu termo original. Ela tem a ver com encanar um braço quebrado. Olha que legal. O aperfeiçoar é pegar um braço quebrado e encanar ele. É a mesma palavra que eles usavam para remendar as redes. Ou a mesma palavra para unir 2 partidos políticos opostos. Vamos usar no nosso dia. O aperfeiçoar seria fazer todo corintiano e palmeirense se tornar um só. Você consegue entender isso? No mundo, no contexto, a gente não consegue entender isso no mundo secular, isso não faz sentido, mas na fé isso faz. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. O aperfeiçoar é pegar coisas opostas e colocá-las no lugar, é ajeitar as coisas, é endireitar. Então o dom que Deus concede à sua igreja, veja bem, Deus não deu a igreja para apóstolos,
Deus não deu a igreja para pastores. Deus vai confiar uma grande igreja em minha mão. Nunca, nunca, nunca. Deus dá pastores para a igreja. Deus dá mestres para a igreja. Deus dá evangelistas para a igreja. Deus dá profetas no sentido de quem prega palavras reveladas e inspiradas para a igreja. Deus dá apóstolos no sentido de missionários enviados, que é a palavra, para a igreja. Mas nunca dá a igreja para estes. O ministério, o dom, o chamado é a pessoa como presente para uma igreja. Aleluias. Isso não é maravilhoso? Isso tira o ego de qualquer um, tira a soberba, o achismo de que alguém está no patamar, de que alguém está por cima. Não, não. O ministério de Jesus é aquele da toalha com a bacia de água. Servir as necessidades reais do seu povo. Amém? Então é isso. Quem tem os dons não é contratado. A igreja não pode, vamos pegar uma pessoa que Deus usa ela para fazer o nosso serviço. Não, 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 não. Não é isso. Mas é equipar os santos, como nós lemos, para o desempenho do ministério. É para equipar esses dons, esses ministérios é dado à igreja, para equipar a própria igreja. Não é porque uma igreja tem um pastor integral, 2, 3, 10, 20, que eu não preciso fazer a minha parte. Não, é para equipar esses que vão continuar fazendo também. É esse o sentido, para gerar como no verso 13. Olha comigo no verso 13, a maturidade, que é o reflexo do corpo de Cristo. A maturidade, para que cheguem à maturidade, para que aperfeiçoem-se a estatura da plenitude de Cristo, para que se chegue próximo a Ele. No verso 14, a estabilidade espiritual, para que não sejamos mais meninos, para que não sejamos mais levados pelos ventos de doutrina inconstantes, indo de um lado para o outro, para que você tenha estabilidade, para que você não seja mais levado pelos ventos de doutrinas, para que você não ande atrás de novidade. Sabe que o cristão não pode andar atrás de novidade? Às vezes as pessoas vão atrás de novidade. Está tendo um movimento ali, eu vou lá. Agora acabou aqui, começou outro movimento lá. O crente corre lá. Você precisa ser firmado na palavra, na verdade de Deus. Ser firmado na Bíblia. Porque essas novidades é como goma de mascar, é como um chiclete, é como um babalu. Você coloca na boca, ele é docinho, mas daqui a pouco só tem borracha. Aí você tem que trocar por outro, e por outro, e por outro. E isso é terrível. Você precisa ser estável, você precisa criar raízes, você precisa estar firmado em Jesus, firmado na palavra, não nos movimentos, não no que está acontecendo, mas firmado em Jesus, na sua palavra, numa só fé, num só amor, numa só esperança, num só batismo, num só Deus e Pai de todos e em todos, aleluias. É nisso que nós estamos firmados. E os dons é para isso, é para equipar a igreja a este propósito. E olha só que interessante agora, versículo 15, avançando para o fim. E segui a verdade em amor. Segui a verdade em amor. A verdade precisa ser seguida de amor. Irmãos, olha que frase maravilhosa que eu vi de um puritano. Verdade sem amor é brutalidade. Grave isso, Verdade sem amor é brutalidade. É isso, verdade sem amor é brutalidade. Mas amor sem verdade é hipocrisia. De novo, verdade sem amor é brutalidade. Mas amor sem verdade é hipocrisia. Eu amo, eu não vou falar nada. Se você ama, você corrige. Se você ama, você não é conivente. Preste bem atenção aqui, se você ama, você não é conivente. Se você ama, você não vai ser conivente. Se você ama, você não vai simplesmente deixar quieto. Eu amo, não vou confrontar. Se você ama, você não é conivente. Porque amar e não tratar com a verdade, dizer você precisa mudar esse comportamento, você precisa parar com isso, isso é hipocrisia, não é amor. Amor é tratar com a verdade. Mas a verdade precisa do amor. Entende que uma coisa não nos isenta da outra, não substitui a outra. E por último, verso 16. A cooperação, do qual todo o corpo há um propósito para edificar o corpo. É isso que nós entendemos. Para edificação do corpo. Tudo isso, essa unidade de sermos um só, a variedade que é os ministérios, que é os dons para a igreja, essa graça desses dons para a igreja é para o aperfeiçoamento, é para cooperar, é para edificar o corpo, nunca é para benefício próprio.
O que Paulo está dizendo é o seguinte, que a unidade da igreja é gerada pelo vínculo da paz. Por aquilo que nós recebemos do Senhor, nós mantemos isso, nós andamos de forma digna da nossa vocação. Eu ando com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando um ao outro em amor. Eu entendo que eu não posso mais viver da mesma maneira, que eu preciso amar, que eu preciso entender a importância da igreja, que eu preciso entender que Deus dá dons à igreja para que essa igreja possa andar de forma digna, equiparada, balanceada com o padrão que é Cristo, que essa igreja ela amadureça, ela chegue à maturidade para exercer os dons e o ministério que Deus deu para a igreja. Deus levanta pessoas para servir a igreja. Deus dá dons aos homens para servir ao corpo e para edificá-lo, para que ele chegue a essa estatura e possa, então agora, a gente ver a cooperação de um com o outro, um somando com o outro. Nós não andamos isolado, é como um conjunto, é como um relógio cheio de engrenagem. Todos são extremamente importantes. O dedinho não é menos importante do que a boca que fala. A boca que fala não é mais importante do que simplesmente um membro do corpo escondido, do que um pé, do que um joelho. Não, todos fazem parte. Pelo auxílio das juntas e ligaduras, nós buscamos esse aperfeiçoamento como unidade da igreja, para sermos essa nova vida que devemos andar agora, porque por meio dessa nova vida que nós vivemos, nós trazemos uma nova sociedade do que Deus tem para nós, amém? Então é isso, agora nós pegamos na parte prática, entendemos que fomos abençoados, e como abençoados, no Velho Testamento eu obedecia para ser abençoado, agora eu devo entender o que Paulo está dizendo, vocês já foram abençoados em Cristo, o mínimo que vocês podem fazer é obedecer, é andar de forma digna. De forma digna como? Comparada com Cristo. Não de forma digna comparada com os movimentos, mas comparada com Cristo, que é o nosso padrão. Comparada com a palavra, que é a nossa bússola, que é o nosso prumo. Se você colocar o prumo de Jesus na sua vida, que é o que nós precisamos, é assim que devemos andar agora, em unidade com a igreja, valorizando a coletividade, valorizando o corpo, valorizando a noiva de Cristo, valorizando esse santo ajuntamento, em nome de Jesus, recebendo os dons que é para servir o corpo e edificar o corpo, e assim nós poderemos sermos uma nova sociedade, que vai ser espelho para o mundo, e que vai impactar o mundo através dessa nova vida que recebemos em Cristo. Que esse seja o seu desejo, de viver a unidade por meio da fé, de vivermos um só, de sermos um e andarmos de forma digna da vocação que fomos chamados. Amém? Pai, no nome de Jesus eu oro por todos os teus servos, que Senhor, que nessa quinta-feira possam ser totalmente edificados pelo Senhor, cheios do teu Espírito e possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo, possam, Senhor, ter essa experiência por meio de revelação de quem é o Senhor. Porque por meio dessa revelação e dessa vocação e das bênçãos que receberam, entendendo quem eles são, que estão assentados com Cristo, agora, Senhor, eles possam começar a andar de forma digna, a andar de acordo com o padrão de Cristo, para sermos uma nova criatura e refletirmos a Tua glória de tal forma que criemos uma nova sociedade a partir da ação do Teu Espírito em nós, edificando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Uma boa noite a todos e não se esqueçam, domingo nos 4 horários, já está esgotado quase todos os horários. E se esgotou, nós não temos o que fazer. Mas peço aos irmãos que fiquem atentos para estar conosco. Fiquem atentos para você não perder a oportunidade de celebrarmos juntos e esperarmos o mover de Deus que eu creio que Deus está trazendo. Amém? Uma ótima noite a todos em nome de Jesus.